Olá, queridos ouvintes, está começando mais um podcast. Olá, meu nome é Rafael, estou com Carlos, João Pedro e Matheus e vamos tratar sobre o tema de racismo. Este que é uma das marcas mais cruéis da humanidade e que infelizmente está presente até os dias atuais, principalmente pelos casos de racismo que aconteceram nos Estados Unidos, que mesmo diante de uma pandemia levaram milhares de pessoas às ruas manifestarem pelos direitos dos cidadãos. Mas para falar disso, especificamente, racismo na gringa, está aí Carlos. Oi, eu sou o Carlos. A minha parte no podcast vai ser fatos ou acontecimentos de racismo na gringa afora ou até mesmo relacionados no Brasil. Eu peguei um vídeo de um cara que eu sigo há muito tempo. Ele é um moreno que vem de família muito pobre, batalhou muito na vida dele para conseguir o que ele tem hoje. Ele tem um canal no YouTube, aliás, dois. Um se chama Máquina no Lasco, o outro é Sem Cérebro Sem Ganhos. Esse cara é sensacional por mim. Ele traz inspiração pra muita gente que assiste ele, cara. E é um cara fantástico, vale a pena passar no canal dele pra assistir. Mas, tirando isso, ele fez recentemente um vídeo no canal dele chamado 3 vezes que sofri racismo na gringa. Quem quiser assistir mais completo. Nesse vídeo ele entrevista Felipe Mazio. Felipe Mazio, mais conhecido por nós que assistimos o canal dele como Negão. Ele tem um apelido, ele prefere o apelido de Negão, então vou chamar ele assim. O Negão, ele é entrevistado e fala os fatores que ele aconteceu, que ele sofreu o racismo, assim, que ele acha mais pesado e uma coisa boba, sabe? Tipo, de acontecer, que não era pra acontecer. Ele fala de uma vez que quando ele estava trabalhando na Austrália, o Áquila e o Felipe Mazio, Negão, foram pra Austrália. Nessa que eles foram pra Austrália, eles vivem lá já faz uns 2 ou 3 anos. Ou seja, eles já estão familiarizados com a gringa. Só que Felipe Mazio, Negão, ele fala pra gente o quê? Cara, acho que um dos fatores que eu mais sofri, assim, que naquele dia eu fiquei com ódio, com raiva mesmo, foi uma vez que ele foi pegar um ônibus na Austrália e ele tava trabalhando na obra. E nesse dia, ele infelizmente esqueceu a calça na obra. Não a calça, sabe? Mas o cartão dele ficava na calça. E aí ele esqueceu no armário da obra. Nessa de esquecer, ele chegou no motorista do ônibus e falou: eu vou ali pegar o meu cartão pra pagar o ônibus, né? E como ele era, nessa época, ele fazia menos de um ano que ele tava na Austrália. E ele fala pra gente que ele ainda tava demorando pra assimilar as palavras que as pessoas falavam pra ele. Ou seja, o que o cara falava, ele demorava um pouco pra entender. Nessa, o motorista virou pra ele e falou: resumidamente, você vai na obra pegar o seu cartão ou você vai na obra pegar uma arma? E nesse dia ele falou que ele sofreu o racismo que ele achou mais pesado e uma coisa totalmente desnecessária. Porque ele tava trabalhando, ele tava tentando formar uma vida no país e o cara falou disso. No momento também ele esclarece que a mulher que estava atrás do motorista, ela olhou pro motorista com uma cara de tipo arrependimento ou medo, porque o motorista totalmente achando que podia ser a realidade ele pegar uma arma para tentar assaltar o pessoal. Isso acontece de vez em quando, no Brasil é mais frequente, para fora do mundo é menos. Mas, infelizmente acontece, esse é o mundo que a gente vive. Outro acontecimento que ele fala que é bem recente pra ele, desde aqui no Brasil, como afora, ele conta pra gente que no Brasil, quando ele andava, pelas calçadas e tal, pra ir pro trabalho ou qualquer coisa do tipo, quando ele via uma pessoa branca na rua, essa pessoa branca muitas vezes, se fosse uma mulher, ela segurava a bolsa o mais forte possível
atravessava a rua para não dar de cara ou não passar lado a lado dele, por medo de ser roubado, esse tipo de coisa, que é uma puta bobeira. Ou até mesmo pessoas pegavam e seguravam a bolsa, ou pegaram, olhavam, davam meia volta e voltava todo o caminho que a pessoa já tinha feito só para não cruzar com ele. E ele fala que esse fato também aconteceu algumas vezes com ele na gringa, na Austrália. Então, muitos fatores se interligam. Valeu, Carlão. Agora para falar sobre o racismo no meio musical, tá aí João Pedro. E aí, rapaziada, tranquilidade? Hoje eu vim falar sobre o racismo na cultura musical voltada mais pro hip hop. Então, eu vou começar falando sobre as manifestações culturais que tem nesse meio, né? São muitas manifestações culturais brasileiras, né, que são identificadas como população negra, que é o samba, caboclinho, maracatu, movimento mangue beat, capoeira e muitas outras são lembradas como parte da grande contribuição, né, dos negros para a cultura nacional. Essa diversidade, o movimento hip hop, ele está ganhando cada vez mais destaque na cena de rap, né? Que hip hop, para quem não sabe, é uma vertente do rap. É como se fosse um outro plano do rap. E o hip hop, ele tá ganhando bastante espaço na cena brasileira de música. E é atraído por muitos jovens. E especialmente, tipo, aqueles que moram nas periferias, tanto quanto vários outros jovens que também moram em bairros ricos ou bairros de classe média alta. Tanto faz, a sociedade inteira tá curtindo mais o hip hop no século XX. E não é nada fácil entender o que o hip hop veio fazer para mudar, né? O hip hop ele veio da periferia nova-iorquina para o Brasil. Ele veio para o Brasil no final da década de 1980, né? Ele veio em meio da via indústria fonográfica, né? É um movimento com várias tendências internas, mas que pauta-se pela denúncia da exclusão social. O hip hop ele é formado por 3 elementos, que é o rap, que é a música, o break, que é a dança, e o grafite, que é o desenho. São esses 3 pontos que, como que eu posso falar, que representam o hip hop. E ao chegar no Brasil, foi muito influenciado pela cultura local, o hip hop, e ele acabou incluindo vários novos traços e novas formas de manifestação. O hip hop brasileiro, ele diferencia-se do norte-americano por causa que eles falam que o do Brasil é muito melhor do que o americano. Que no final das contas, lá nos Estados Unidos, ele foi banalizado, né? Muitos representantes do hip hop lá fora, lá em Nova York, onde foi a catedral, entre aspas, do hip hop, eles se venderam para o sistema. E o pessoal ficou bravo, né? Não gostou de ver aquilo e parou de escutar lá e acabou sendo banalizado. Aqui no Brasil, o hip hop ele é mais consciente, no caso, comparado com o hip hop lá de fora, que quer ver o povo melhorar, pregar a informação. Não é à toa que o hip hop tem ganhado cada vez mais militantes e mais espaço no Brasil. No hip hop brasileiro, a exclusão social e o preconceito racial é muito evidente, no caso. Porque sempre você vai ver alguém julgando pessoas que fazem hip hop, que fazem outros tipos de música também, como rock, samba, funk. Porque todos vêm do mesmo lugar, da periferia, das favelas. E todo mundo, tipo, a sociedade tem preconceito com isso. Eu não sei o porquê, mas eles desenvolveram esse preconceito. Por exemplo, o break, que é a dança do hip hop, tem muita semelhança com a capoeira, que também
É um esporte de periferia. E o que influenciou o hip hop no Brasil foi o samba, que também é uma música de periferia. Então, tudo está voltado, hoje em dia, nas músicas que antigamente eram de periferia e hoje está sendo escutada pelo mundo todo. Então, é uma vitória isso para a cena cultural da música. Muito obrigado, João. Agora, outro caso que eu vou falar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no caso do homicídio de George Floyd. Please, I can't breathe. Please, man. Please, man. Ele era um homem de 46 anos em Minnesota, nos Estados Unidos, e esse caso causou uma grande indignação pública. Dia 25 de maio, um funcionário de uma lanchonete acusou Floyd de comprar cigarros com uma nota falsificada de $20 e chamou a polícia. George estava desarmado e foi rendido. O policial o imobilizou e pressionou seu pescoço por 9 minutos. Como vocês puderam ver, no áudio mostrado no início, George reclamava. E ele dizia por várias vezes: "Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar." E o policial continuou ajoelhado no pescoço de George. Ele era pai de uma menina de 6 anos. O seu apelido era Big Floyd. He would never see her grow up, graduate. If it's a problem she's having and she needs her dad, she does not have that anymore. Sobre o policial, ele foi acusado formalmente por assassinato em 3º grau e morte imprudente. Outros 3 policiais que estavam no local, que só assistiram, que ficavam entrando na frente da câmera para as pessoas não gravarem, eles também serão processados. Depois desse acontecimento, ele serviu de estopim por uma onda de manifestações contra o racismo e violência policial. Só nos Estados Unidos, todos os 50 estados e mais de 350 cidades tiveram manifestações. Porém, em algumas manifestações tiveram saque, depredações e confrontos contra as polícias. Algumas cidades tomaram como medida a antecipação do toque de recolher. O presidente Donald Trump elevou o tom contra esses protestos e acusou de terrorismo os manifestantes. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Não foram só nos Estados Unidos que tiveram essas manifestações. O mundo todo foi repleto por elas. O nome de George Floyd, que para muitos era apenas um negro de 46 anos com uma filha, saiu em capas de jornais e hoje se tornou um símbolo da representatividade negra. Mas e você? O que pensa sobre esse caso? O Pimenta vai falar sobre xenofobia e os casos de racismo que ocorreram no Brasil. Salve, galera! Aqui quem fala é o Matheus e hoje eu vim fazer um trabalho de redação sobre xenofobia. Você sabia que a xenofobia ela é quase tão antiga quanto a humanidade? Sim, ela é. A xenofobia sempre existiu, desde quando se originou-se as primeiras tribos, povos e assim vai. Só que ela só veio a crescer no século XIX, devido ao avanço de informações nas redes sociais. Sim, rapaziada. Chega de algumas histórias e vamos para o que interessa. Agora vamos para o que é xenofobia. Muitas pessoas confundem e muitas pessoas não sabem. Xenofobia está mais ligada ao medo, considerando como uma antipatia em relação aos estrangeiros. Pode ser de outras nações ou até mesmo da própria nação.
Por não morar em seu país, desconfiam muito dessas pessoas que vêm de fora, por terem uma cultura, hábito, raça ou religião diferente. E ela pode ser expressa de várias maneiras. Uma dessas maneiras são por ataques, como agressão física e verbais, mas também de maneira mais silenciosas. A xenofobia, rapaziada, também é muito ligado e atrelado ao racismo. Sim, mas como assim ao racismo? Exemplo, os negros, por terem sua religião e cultura um pouco diferente das outras, muitas pessoas os julgam de macumbeiros, entendeu? E também, em a maioria dos países, como acontece hoje, só por a pessoa ter uma cor de pele diferente, já o julgam como, às vezes, drogados ou até mesmo ladrões, bandidos. E isso é o racismo e o outro é a xenofobia, para você ver como é que os dois são ligados. Um exemplo de xenofobia também, que foi muito conhecido pelo mundo, foi acontecido pelos judeus, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde eles foram vítimas históricas de xenofobia na Europa, conhecido como Holocausto, que foi a morte de milhões de judeus. Sim, rapaziada. E agora eu vou falar um pouco de xenofobia no Brasil. A xenofobia no Brasil vem crescendo cada vez mais. E além dos casos de preconceitos com estrangeiros de fora, ela vem crescendo também com os preconceitos de dentro, preconceitos xenofóbicos de dentro do país. E esses preconceitos acontecem em mais ou menos entre a região central-sul, onde fica o sul e o sudeste, e a região mais pro eixo do norte, onde fica as regiões nordeste e norte. E isso vem atrelando cada vez mais no Brasil. Então é isso, rapaziada, é isso que eu tenho para falar sobre xenofobia, e espero que vocês tenham entendido. É isso, valeu.